Fala galera, Semente na área. Esse aqui não é o canal oficial, é o canal de cortes. Então, siga a gente, dá seu joinha, dá seu like, beleza? É nóis. Então eu vou passar de outro brother aqui, ó. Estrada Sem Fim, grande áudio. Ó. Pergunta: Thiago, curto muito seu canal. Quais são as raças de ETs que mais nos visitam e mais comuns em nossa galáxia? Fala, Áureo, obrigado. Cara, não falemos em raças. A gente não sabe, tá? O que falam na internet, o que falam em vídeo de raças draconianos, de Orion, cara, isso é besteira. Não existe isso. Você não tem uma evidência de que tal ser veio de tal lugar, tal planeta, tal galáxia. Você não tem isso. Não tem. Você pode ter algum outro caso que o ser falou que veio de Vênus, o caso da Adamski, veio de Vênus, ou veio de Urano, Billy Mayer, também de Vênus, ou Urano e Vênus, ou dizem que no caso Betty Hill, os seres teriam dito que vieram de Zeta Reticuli. Mentira. O que ela viu foi uma imagem e depois se descobriu, anos depois, que ela não sabia o que era aquela imagem, e ela guardou na memória, depois de regressão hipnótica, ela refez essa imagem, e anos depois se descobriu que era a constelação de Zeta Reticuli, mas não quer dizer que os seres vieram de lá. Podiam estar passando de lá, podia ser um quadro na parede do disco voador, uma coisa assim. Mas não existe nada, para mim, que evidencie de onde vem essas raças. Então eu não falo de raças, eu falo de biotipo. Eu escrevi o livro, Guia da Tipologia Extraterrestre, terceira edição, tá? Terceira edição. Eu classifiquei os seres como biotipos, classes, tipologia, como numa classificação biológica. Quem estuda biologia sabe a classificação animal, cara, como é que eu nem lembro mais como é que era de biologia que a gente aprendeu na escola, mas eu dividi em 4 grupos: humanoides, exóticos, robóticos e animalia. E todas elas categorizadas pela aparência física dos seres descritos pelas pessoas. Então, e os que mais visitam nosso planeta, os que têm mais relatos no nosso planeta, até a década de 80 eram os nórdicos. São seres parecidos com a gente. Digo nórdico porque é como comumente falado, né? Seres altos, loiros ou cabelos escuros, mas que exalavam uma beleza exuberante. Aí, a partir da década de 90, com a explosão, o boom das abduções, começaram a surgir os Greys. Os Greys, os famosos Greys. Pequenos cinzas de olhos negros, igual de um tubarão branco. Sem vida, sem vida. A partir dos anos 2000 começaram a surgir os seres parecidos com louva-deuses ou gafanhotos grandes. E a partir de 2010, a partir do ano 2000 e 2010, começaram a também surgir com mais frequência os seres de formato de aparência reptiliana, répteis. Não quer dizer que são draconianos. Não, isso não existe. Não existe. Não tem evidências. Então, quando eu classifico, quando eu falo, são esses tipos de seres, não raças, seres que vêm que tem relatos no nosso planeta. Mas o que ficou, desses seres, o que ficou mais famoso foi os Greys, né? Sem sombra de dúvidas. Década de 90, finalzinho da década de 80, década de 90 foi quando deu o boom da abdução. E aí eram os relatados, eu tive muito contato com grandes ufólogos que pesquisavam abdução. Eu tive contato com o Daryl Sims, eu tive contato, tenho até hoje com o Dr. David Jacobs, com o Peter Robbins, que acompanhou muito, o Bud Hopkins. Então eu conversei muito com essas pessoas. E realmente os Greys foram assim. Até hoje tem relato, né? Até hoje tem relato deles. Não tanto quanto antes. Não sei sabe por quê. Mas eles foram realmente os que mais. Foram que deram a cara para a abdução. Para o fenômeno da abdução. A cara, quando você vê um Greyzinho, desenho de um Grey,
Você, na hora, você pensa em abdução. Então, Abdução. marcou. Nos filmes, né? Nos filmes isso é tudo Grey. Os filmes, exatamente. Só tem Grey na parada. Exatamente. Vamos lá. O meu sobrinho aqui, Duda, do Player, mandou aqui. Boa noite, né? Será que eles estão chegando? Será que eles estão chegando aí? Ti, o que você acha, Mara? Essa galerinha vai chegar aqui ou não? Ou é só... Eles já estão aqui há milênios. Eles já estão aqui visitando o nosso planeta. Não falo que estão convivendo com a gente. No meio de nós. Há pesquisadores que acreditam que sim. Eu digo que eles já nos visitam, já frequentam o nosso planeta há milhares de anos. Você tem registros na Bíblia, você tem registros em civilizações mais antigas. Agora, se eles estão vindo para ficar ou se estão vindo para aparecer para a gente, uma coisa a gente tem que colocar na cabeça. Eles não querem aparecer. Até o momento, eles não querem aparecer. Podem ter aparecido mais lá no passado. Né? Que é relatos de gigantes que andaram pela Terra, passagem na Bíblia falando isso. Mas eles não querem aparecer. E isso que deixa o ser humano pistola. Porque a gente não gosta de não ter controle das coisas. O ser humano é assim, o ser humano gosta de controlar. O ser humano gosta de controlar a natureza e não consegue. O ser humano gosta de controlar o universo e não consegue. Então, se você está no seu planeta, que é a sua casa, e você não consegue controlar o que acontece na sua casa, você fica, né, pé da vida. E eles vêm aqui, fazem o que tem que fazer e a gente não sabe qual é o objetivo deles. Assim, a gente supõe vários objetivos. O objetivo concreto a gente não sabe. Eles vêm, fazem, tem que fazer e vão embora. E a gente não pode fazer nada sobre isso. Se ele quiser te abduzir, ele vai te abduzir. Você não tem por onde escapar. Você não tem. Se ele um dia quiser invadir o planeta Terra, eles vão invadir. E a gente não vai ter o que fazer. Esqueçam o filme Independence Day. A gente não tem como combater uma tecnologia dessa muito maior do que a nossa. Seria muito difícil. Pode parecer até pessimista, mas é a realidade. É a realidade. Então, dentro disso que você falou, eu vou até colocar aqui uma pergunta da Reda, que ela colocou, boa noite a todos, sobre o aparecimento de OVNIs na guerra da Ucrânia. Você viu falar isso aí, Ti? Vi, semana que vem vai ter um vídeo no meu canal sobre aquele suposto ataque russo que dizimou os tanques, ataque extraterrestre que teria dizimado os tanques russos, né? Um soldado ligou pro pai e pediu para ele rezar porque eles iam ser massacrados pelos russos. Aí o pai dele ligou para toda a igreja e todos rezaram e parece que um disco voador destruiu todos os tanques russos. Mas a gente está falando de uma guerra tecnológica, né? A gente está falando de uma guerra, óbvio que está tendo avanço terrestre, óbvio que está tendo combates terrestres, aéreos, mas a gente está falando de um tempo em que as armas tecnológicas poupam vidas humanas de quem ataca e muitas vezes poupam vidas humanas de inocentes. Na Rússia está um pouco difícil isso acontecer. Então, muita coisa que a gente vê no céu, na Rússia e na Ucrânia, são essas armas, são esses aviões espiões, esses aviões invisíveis, são drones invisíveis, que os próprios Estados Unidos já falaram que enviaram alguns para a Ucrânia, daqueles aviões, aqueles drones grandes que disparam mísseis, não são tripulados, que foi utilizado até para matar grande parte dos membros da Al-Qaeda na época no Paquistão. Eles entravam no espaço aéreo do Paquistão, jogavam um míssil e matavam o número 1, número 2, número 3, número 4 do Al-Qaeda. Mas o interessante é que existem muitos registros de objetos voadores identificados em praticamente todos os conflitos terrestres, não ajudando, não tomando parte de um lado, mas sempre observando ou sendo observados pelos soldados. Tem muita história, né? Que nas guerras aí sempre tinham algumas aparições quando envolvia alguma coisa nuclear, né? A gente teve o caso em 57 ou 56 ou 67, eu me lembro do Coronel Salas,
que ele tava no. Ele era um dos oficiais que ficava numa base subterrânea de lançamento de mísseis nucleares. E um objeto surgiu em cima da base e, sem ninguém saber como, ele desativou todos os sistemas de lançamento desses mísseis. O OVNI ficou em cima da base, e era uma base secreta, então pouca gente sabia, e embaixo da terra tinha uns mísseis. E esse objeto ele desativou a sequência de ativação desses mísseis, quer dizer, não pôde ser disparado. Tiveram que trocar as ogivas nucleares desses mísseis. Então não era guerra, era época, então a Guerra Fria, né, mas não estávamos em guerra. Os Estados Unidos não estavam em guerra com a União Soviética. Estava na tensão da Guerra Fria. Mas esse objeto ele desativou todos esses 10 mísseis nucleares que tinham naquele local, em Maelstrom. Aí entra no que você falou. Não dá pra nós. Não dá, cara. Infelizmente, não dá pra gente. Só no filme, aí sim. Não, no Os filme americanos, que os americanos salvam todo mundo. Os americanos. Isso, os americanos salvam todo mundo. Mas não dá. Os caras só fazer isso aí. Não, a gente não tem a tecnologia, não tem o mínimo de tecnologia para impedir uma invasão. Óbvio que a gente vai lutar, vai matar alguns deles também, mas é questão de tempo deles tomarem o planeta se quiserem. Isso não tem como. Não tem eu acho que se os caras quisessem tomar o planeta, os caras já tinham feito isso. Eu acredito da mesma forma. Desde o tempo do... Vamos pegar aí. Desde o tempo dos vikings. Não, antes disso. Né? Antes disso. Não, eles não precisariam... Por que esperar a gente atingir um nível tecnológico? Não dá para rivalizar com ele, mas a gente atingiu um nível tecnológico armamentista grande, né? Mas não é paro ainda. Mas para que esperar a gente atingir esse nível? Se quiser conquistar, conquista logo. Acho que é para ter um pouco mais de graça, né, Thiago? Porra, será, cara? Pô, os caras estão com escudo e pedaços de espada? Não, vamos esperar esses caras ficar um pouquinho melhor, que senão não tem Pode graça. ser, eu nem duvido, não duvido não. Né? Senão fica muito sem graça. Duvido não.